Papa Nicolau e a mamografia são alguns exemplos de exames que nós, mulheres, precisamos e temos direito a realizar anualmente de forma gratuita para que se possa detectar precocemente qualquer alteração no colo do útero e possíveis sinais de câncer de mama. Mas será que há uma preocupação de que esses exames e tratamentos sejam também acessíveis, não apresentando obstáculos para as mulheres com deficiência? E quais outros cuidados também que a mulher com deficiência deve ter com a saúde? Fique ligado que está começando o Diversidade de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Suelen Gonçalves e sejam bem-vindos ao nosso Diversidade. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo hoje está preso em um rabo de cavalo. Eu uso óculos e estou vestindo uma caixa réu vermelha, calça jeans azul escura e sapatos pretos. E você aí, com certeza, já se deparou com campanhas de conscientização sobre a saúde da mulher, seja em meios de comunicação ou espaços públicos. Mas será que essas campanhas, além de toda a estrutura, equipamentos de cuidado com a saúde da mulher e os profissionais envolvidos, têm se preparado para atender mulheres com mobilidade reduzida e diferentes tipos de deficiências? Pois é, Suelen, essa é mais uma pauta muito importante, porém muitas vezes invisibilizada. Por isso mesmo a trouxemos hoje. Olá, eu sou o Roberto Rios, eu sou um homem claro, uso óculos e sou cadeirante. Estou usando hoje uma calça jeans preta, uma blusa preta com detalhes cinza e um tênis preto. Aqui no programa Diversidade, você sempre encontra especialistas em diversas áreas para nos ajudar a levar informação até você. E falar de saúde, lembrando das mulheres com deficiência nessa discussão, também é falar de equidade. Hoje estamos aqui com a doutora Ana Rita Donati, médica fisiatra da ACD. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho um cabelo liso, loiro, estou com uma blusa rosa e bem agasalhada com um casaco e uma calça azul marinho e calçado marrom. Bom, doutora, eu já começo perguntando, na verdade, o que faz um fisiatra? Quais as responsabilidades de um fisiatra e como isso dialoga com a saúde da mulher? Ótimo. A fisiatria, se a gente pegar a etimologia da palavra, physis, quer dizer função. Então, na verdade, é o profissional que vai se dedicar a entender as funções que os pacientes precisam recuperar se eles tiveram alguma lesão, né? Então, desde, por exemplo, um quadro de dor, né, uma lombalgia, um paciente que machucou o ombro ou cotovelo num trauma, por exemplo, nos esportes, ou uma sobrecarga mecânica de longo prazo, né, que é muito comum para nós, ou mesmo pacientes que sofreram algum tipo de lesão mais séria, né, como lesão medular, lesão no cérebro, outras doenças, né, amputações, doenças neuromusculares. Então, a gente precisa entender quais foram as funções acometidas com aquela lesão e tentar recuperar. Então, o fisiatra vai tentar buscar a função. Então, a gente não está focado num órgão específico, por isso que muitas vezes é difícil entender o que o fisiatra faz, né? Então, a gente tenta ter uma visão bastante abrangente e global do paciente. Doutora, a gente sabe que as mulheres sempre cuidam melhor da saúde do que os homens, né? São muito mais cuidadosas. Mas não custa a gente sempre divulgar um pouco mais para todas aquelas mais descuidadas. Quais os tratamentos e exames que a mulher deve fazer para manter a sua saúde em dia? E a mulher com deficiência, ela tem alguns exames extras a mais? Dependendo do tipo da lesão que essa mulher teve, a gente vai direcionar de acordo com essa demanda, né? Mas a gente sempre recomenda que as mulheres, assim como os homens também, como você comentou, a gente tenha um check-up, né, pelo menos anual, com exames de sangue, exames cardíacos, para a gente conseguir entender como esse indivíduo, a saúde tem se comportado. Quando a gente olha individualizando para o indivíduo e principalmente a mulher com lesão, com algum tipo de lesão, alguma deficiência ou redução de mobilidade que foi acometida por essa doença específica, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento. Então, vai depender se essa lesão aconteceu na infância, se foi desde o nascimento, se foi em fase adulta, e aí a gente consegue direcionar as demandas. Então, para uma menina, uma mocinha, né, que nasceu, de repente, com alguma condição de saúde que vai acompanhar a vida dela inteira, a gente tem que ter em mente que
é importante ela ir ao pediatra, ir ao ebiatra, que é o médico da adolescência, e no ginecologista, tão logo já comece a expressar os sinais da puberdade. Então, muitas vezes, a gente pode frequentar o ginecologista antes da menarca, que é a primeira menstruação. Então, a partir do momento em que o corpo da mulher, da menina, começa a mudar, crescer o volume das mamas, aparecer pelinhos pelo corpo, é interessante procurar um ginecologista para já poder entender como que o corpo está mudando e fazer esse acompanhamento. A partir do momento que ela tem a primeira menstruação, e com certeza a mulher precisa ter seu próprio ginecologista, muitas vezes precisa ter um mastologista, que é o especialista em mama, e aí a gente tem uma série de recomendações, de exames que a gente precisa fazer e até vacinas para poder proteger a saúde da mulher. E para além dos problemas das questões de saúde que já afetam a mulher com deficiência tem propensão a alguns tipos específicos de problema de saúde, como, por exemplo, uma questão óssea? Com certeza. Então, por exemplo, abordando já direto essa questão óssea, por que é importante a gente cuidar disso? Quando a gente imagina o corpo é bem inteligente e trabalha na economia. Então, como que ele vai funcionar? Se você não precisa da marcha, se o indivíduo não anda mais, ele entende que pelo desuso não teria uma necessidade de ter uma calcificação óssea e produzir e o osso continuar sendo forte. Então a gente começa a ter a osteoporose, quer dizer, o osso vai ficando mais poroso. E essa mulher, em fase muito precoce, muitas vezes muito jovem, começa a ter um risco maior para ter fratura. Então, a gente precisa já ter um trabalho com essa mulher para que a gente consiga fazer os exames e tentar identificar se essa condição existe. E um exame, por exemplo, que a gente pode fazer é a densitometria óssea. Você estava falando da questão dos ossos, mas a gente fala quando a pessoa fica parada muito tempo, sentada muito tempo, acontece N problemas a mais. Né? Existe algum tratamento preventivo que possa melhorar a qualidade de vida da pessoa, como, por exemplo, fraqueza muscular? Com certeza. Então, se o indivíduo reduzir a mobilidade, a gente vai ter um impacto nos ossos, vai ter um impacto nos músculos e até na pele. E se a gente tiver uma condição de saúde que vai impactar na sensibilidade, aí abre uma outra preocupação, que são as lesões de pele, né? Que são as úlceras por pressão. Então, a gente tem que ter um cuidado global, como eu disse, que é o papel do fisiatra, né? Então, a gente vai procurar sempre, por exemplo, para quem usa cadeira de rodas, tem uma cadeira específica, tem um tipo de almofada específico. A gente consegue fazer um estudo de o quanto a gente vai encher de ar essa almofada em pontos específicos com a descarga de peso que os isquios, que são os ossos do quadril, promovem quando a gente está sentado. A gente vai medir o tamanho da perna, né, para a gente saber o tamanho da cadeira de rodas. Então, são questões que o fisiatra vai fazer junto com o terapeuta ocupacional, por exemplo, para a gente entender qual vai ser o tipo de cadeira específico para que proteja o paciente de não ter lesão por ficar muito tempo sentado. Uma outra recomendação que a gente faz bastante frequente é sempre pedir para o paciente, né, mudar a posição e fazer as elevações. A gente ensina os pacientes a fazerem uma força nos braços, erguerem o corpo para mudar a postura em que ele está sentado, principalmente se é um paciente que tem alguma redução de sensibilidade, que não vai ter nada incomodando, então ele aprende a periodicamente, né, mudar a posição dele, mesmo que não perceba o incômodo, para evitar essas lesões. Quando a gente pensa na questão óssea, então a gente pensa em fazer os exames, fazer a densitometria para tentar detectar uma eventual osteoporose, osteopenia, para já iniciar um tratamento. E é claro que a atividade física vai contribuir tanto para fortalecimento muscular e para os ossos. Então, o que faz produzir osso? É um impacto. O que é o impacto? É caminhar, andar e até um certo vigor. Se eu for pensar na corrida, ela vai estimular muito mais formar osso do que uma caminhada numa velocidade mais baixa. Então, se eu imaginar um indivíduo que não está andando frequentemente, se eu der oportunidade para ele ficar em pé e andar, fazendo como? De que maneira? Com órteses, né? Muitas vezes órteses mais longas, que são aparelhos que a gente utiliza. Muitas vezes a gente tem equipamentos tecnológicos que a gente pode até entrar depois, que façam com que o paciente
ande e retome essa atividade, nem que seja terapêutica, mesmo que ele não consiga reproduzir isso para ir ao shopping ou em casa, mas ele tem que ter um momento para ele tentar extrair dele o máximo do corpo, para eu ter uma atividade mais intensa e fortalecer o osso. Então não é só tomar o remédio, também promover atividade física. Então é um paradigma que a gente precisa muitas vezes acabar com ele e trazer essa rotina de exercício mesmo para os pacientes que não caminham, né? E com isso eu acabo fazendo um trabalho muscular. Além né? do exercício, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiquei deficiente era que tinha que fazer push-up. Que é exatamente essa elevação. Justamente. Me exigiam isso direto. Faça push-up. Faça Justamente. push-up. É isso mesmo. E aí, se eu pensar nisso tudo, adequar isso com uma boa alimentação, pronto. Então, a gente às vezes esquece de falar da alimentação, né? Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável, com proteínas, para a gente poder ter o substrato para o músculo, né? E depois a gente tem outras técnicas aí da reabilitação que a gente pode tentar incrementar com o ganho muscular, mas são cuidados que os pacientes têm que ter de maneira contínua e pensar mesmo na própria saúde, para que esse corpo aguente passar pelo envelhecimento e conseguir ter a sua vida plena, né? Doutora, posso chamá-la de você? Por favor. Você mencionou anteriormente a menarca, por exemplo, que é a primeira menstruação. Eu gostaria de saber justamente sobre os cuidados específicos para cada momento da vida de uma mulher com deficiência. Existe um trabalho específico, um grupo muscular específico que precisa ali de atenção dependendo da fase em que essa mulher está? O que a gente tem quando a menina, que por exemplo já tem algum problema de saúde que a gente sabe que vai impactar na mobilidade dela, alguns tipos de problemas de saúde, algumas doenças podem já de cara impactar o eixo hormonal e a gente ter algumas alterações relacionadas já a isso, e por isso eu preciso do ginecologista muito perto da gente para poder ter um plano de trabalho. Em muitas situações isso não acontece e vamos assim pensar de maneira global. A partir do momento que a menina tem a primeira menstruação, a gente precisa que ela frequente o ginecologista para fazer alguns exames, ter um médico para conversar, orientar o que é uma cólica menstrual. É um indivíduo que nunca teve, não sabe o que é isso. É uma dor muito particular, né? Saber, dentro do possível, se essa mulher tiver uma condição cognitiva que ela consiga entender, porque muitas vezes a gente tem questões que também impactam o cognitivo e aí quem vai cuidar vão ser os pais, né? Principalmente as mães que vão estar lá próximas e muito íntimas desses assuntos do tipo menstruação, usar os absorventes, como que você vai usar esses dispositivos. Então, todas essas recomendações a gente precisa dar e fornecer para a família e para a paciente. O cuidado que a gente tem, Suelen, muitas vezes é quando eu tenho uma dificuldade de mobilidade do quadril e das pernas, até para fazer uma higiene. Então, muitas vezes você tem uma dificuldade de higienização da área íntima que pode levar a ter até outros problemas ali, outras infecções locais que a gente precisa estar atento e eu preciso educar a família. Se eu colocar nesse contexto uma menstruação que vai vir todo mês, é um cuidado a mais, né? Então, por isso, quando você fala de grupo muscular que a gente tem que ficar mais atento, a gente tem que ter essa mobilidade, amplitude da mobilidade das pernas para a gente poder fazer até a auto-higiene ou alguém higienizar a paciente, né? E a gente precisa falar em algum momento de métodos contraceptivos, se essa mulher iniciar, né, a vida sexual dela. Então, é algum outro tema que a gente também precisa entrar e ver de que maneira esse método vai ser o melhor para individualizado para cada mulher, né? Então, existem vários métodos contraceptivos hoje e que isso deve ser debatido com o ginecologista para entender qual que vai ser a melhor saída, né? E também nessa fase inicial a gente tem já a vacina do HPV, que já na infância, né, a partir dos 9 anos, a gente já tem a campanha para vacinação do HPV. Pelo SUS a gente tem isso como uma campanha mais forte dos 9 aos 45 anos. Na rede privada a gente tem até depois, mas a gente precisa individualizar caso a caso, né? Doutora, a conversa está boa e vai continuar. Perfeito. Mas
está na hora do intervalo. Aproveite esse espaço de tempo para adicionar a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos do YouTube. Assim, você consegue ter acesso na íntegra aos programas que já foram exibidos. Não saia daí, a gente volta num instante. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Voltamos com o nosso programa Diversidade. No programa de hoje, a gente está falando sobre a saúde das mulheres com deficiência e todos os cuidados indispensáveis. Tudo isso com a ajuda da doutora Ana Rita Donati, que é fisiatra na ACD. Doutora, agora eu queria falar sobre um pouquinho estratégias. Se a saúde pública está apta em estratégias para receber as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, na realização de exames, na saúde pública, em multirões. E quando eu falo sobre isso, eu não falo apenas sobre uma acessibilidade arquitetônica, mas no tato mesmo, em lidar, em promover estratégias mesmo, pensar num cuidado individualizado para cada caso. Suelen, eu acho que essa resposta quem vai poder responder melhor é você como usuária desses serviços. A gente tem uma ideia que seria o ideal, né? E muitas vezes a gente não atinge na nossa realidade. Então, a realidade hoje não acompanha esse ideal, infelizmente. Então, para a gente conseguir que o indivíduo, a mulher, por exemplo, cadeirante, vá fazer seus exames, ela tem que ter acessibilidade a partir do momento que ela chega ali num hospital ou num laboratório. Muitas vezes a área interna é acessível, mas para você da rua ou do estacionamento, para você chegar no andar que você vai fazer o exame, você enfrenta essas barreiras arquitetônicas. Vamos imaginar que a gente superou isso, tá? Os equipamentos de mamografia, eles são móveis, eles são articulados, você consegue fazer um ajuste para que a mulher cadeirante consiga fazer esse exame. Outros exames, ressonância, ultrassom, a gente tem a dificuldade muitas vezes para fazer a transferência da cadeira para as macas. Em muitas situações a gente consegue abaixar a maca num nível que até o próprio paciente, quando possível, consegue fazer a própria transferência ou com auxílio, né? Mas o que eu diria é que a gente tem uma dificuldade ainda, que ainda não é uma realidade em todos os consultórios, são as macas ginecológicas. Então existem hoje algumas macas ginecológicas que são mais modernas, têm um preço mais elevado, que você consegue abaixar, ela toda articulada, elas são eletrônicas, você consegue mudar o posicionamento para que a gente consiga atender as necessidades das mulheres. Mas não é o que a gente encontra muitas vezes. Então é difícil, às vezes, para a mulher fazer um exame de Papa Nicolau, porque a maca não está adequada para a gente fazer esse posicionamento, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma referência grande que é o Hospital da Mulher, que é um grande hospital da rede pública, que tem um aparato interessante. A gente não encontra isso, muitas vezes, em muitos lugares, então isso é um fator que a gente deve ir em busca de conseguir mais acessibilidade, com certeza, né? A densitometria, que é um exame que a gente pede também, de alguma maneira a gente consegue fazer, a gente consegue abaixar essa plataforma onde a paciente vai deitar. Então, a gente tem essas limitações e vou além. Eu acho que muitas vezes o que eu sinto como médica é que o profissional médico, que muitas vezes não está habituado a lidar com o indivíduo que tem a redução de mobilidade, não sabe nem se pode pedir o exame ou não, como fazer, pode e deve. Por favor, esses exames precisam ser feitos, precisam ser solicitados, né? Então, é muito interessante a gente falar e reforçar esse assunto. Doutora, a gente sabe que a menopausa ela tem efeitos diferentes em diversas mulheres, as diferentes mulheres.
Na pessoa com deficiência, ela tem um efeito mais grave, mais ponderado? É diferente o efeito da menopausa? E como pode ser um tratamento preventivo para isso? Pode sim, é uma ótima pergunta. Alguns problemas de saúde, por exemplo, a lesão medular, ela pode alterar já de início a própria percepção da temperatura, né? Se está quente, se está frio, o ambiente. Essa regulação pode ser diferente no indivíduo com lesão medular. O paciente pode ter alguns tipos de mal-estar mais frequentes também, relacionados a bexiga está mais cheia, o intestino está cheio, algum sapato que está incomodando, e a gente ter alguma crise desautonômica, que é uma alteração que a gente vê bastante, por exemplo, em paciente com lesão medular, em que a frequência muda, a pressão muda, isso gera um mal-estar. Você imagina esse indivíduo, essa mulher, que já tem essas barreiras, e aí eu adiciono a menopausa. E aí imagina também uma mulher com uma doença neuromuscular, que tem uma fadiga muscular importante, que já tem uma tolerância mais baixa para um ambiente quente, né? Sente fadiga muito mais fácil, se cansa mais fácil, e aí você adiciona a menopausa. Então sim, na mulher com algum tipo de doença que vá causar um impacto grande na vida dela, a menopausa, em adição, eu tenho que ter um olhar diferenciado. E para isso a gente precisa muitas vezes alinhar com o ginecologista as estratégias. As mulheres precisam saber, em alguns casos, é possível que faça a terapia de reposição hormonal, muitas vezes não, e isso a gente tem que fazer uma triagem, ver até histórico familiar, de história de câncer na família, né, fazer toda uma individualização daquela mulher, entender quais as terapias que a gente pode fazer para amenizar os sintomas, e sempre casado com as doenças de base, que elas se somam, os problemas vão se somando com certeza. Outras queixas com relação à área íntima também, como ressecamento e tudo mais, a própria vida sexual ativa, né, dessa mulher, ela pode ter alguma mudança, e a gente precisa falar sobre isso, porque muitas vezes é um tema tabu, que a gente precisa entrar e orientar, isso precisa ser discutido. Outro tabu, já que a gente está falando de tabu, e que infelizmente é uma realidade para as mulheres com deficiência, traz desconforto físico, traz constrangimento, é a incontinência urinária. Existem tratamentos e fisioterapias nesse sentido? Isso é de responsabilidade de um fisiatra? Então, a incontinência urinária, a gente tem que entender qual é a causa, então o que causou aquele problema e qual que é o tipo de distúrbio da bexiga. Então, a gente tem alguns tipos que a gente tem que estudar com alguns exames, o estudo urodinâmico é um desses exames, que a gente vai tentar entender como vai funcionar a musculatura da bexiga, lá do esfíncter, da saída da bexiga, como isso trabalha. Tem uma condição que a gente conhece bem, que é a espasticidade ou os espasmos, né, em que o paciente tem lá aquelas contrações musculares e até posturas que ele não controla. Essa situação pode acontecer na bexiga, só que é invisível, concorda? Você não está vendo, o indivíduo sente e pode até, sentir um mal-estar que muitas vezes ele não consegue descrever se ele tem um déficit de sensibilidade do corpo, então pode até criar uma angústia nele, ele não consegue ser preciso na queixa do que está incomodando. Então eu tenho que ter todo esse trabalho, entender como é que está essa função da bexiga, a questão urinária, para eu detectar o tipo e determinar o tratamento. Esse tratamento vai implicar uso de medicamentos, por exemplo, via oral, uso de algumas injeções lá na bexiga, a própria toxina botulínica pode ser aplicada. Muitas vezes esse indivíduo, a gente precisa individualizar como vai esvaziar a bexiga, se vai usar um catéter, uma sonda, se isso vai ser feito de maneira rotineira, frequente no dia ou não. Se mesmo fazendo isso tem perda urinária, e aí a gente recomenda o uso de absorvente, por exemplo. Existem também os absorventes masculinos, é importante dizer isso, né? A gente tem os coletores, os uripens, né, para os homens também. E daí a gente tem a fisioterapia pélvica, que a gente pode fazer para tentar ter o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Muitas vezes
a gente não consegue um sucesso, mas é porque a gente tem que individualizar, tentar entender qual que é o tipo da incontinência para poder orientar esse paciente. Hidratação é importante para a gente também prevenir as infecções de urina. Existe algum cuidado específico, algum tratamento preliminar para uma pessoa, para uma mulher que queira fazer, que queira ter uma gestação, queira ter filho? Ótimo. As mulheres, então, muitas vezes a fertilidade não foi afetada, então ela tem plena condição de gerir um bebê. Então, essa mulher, ela vai ser, existe um preparo antes, se ela, se for algo, né, que ela consiga planejar e fazer esse planejamento prévio, a gente consegue ter lá as modificações dos medicamentos, ela vai entrar no pré-natal de alto risco, se não for algo planejado, ela também entra num pré-natal de alto risco, com monitoramento, né, e vendo os medicamentos que a gente tem que mudar, então muitas vezes a gente precisa usar algum medicamento para tratar a espasticidade e a gente tem que fazer trocas desses medicamentos. A gente entende que, do ponto de vista muscular, existe uma limitação para o parto normal, para que ela consiga ter a força para passar pelo parto normal. Então, frequentemente, essas mulheres acabam entrando numa rotina de parto cesárea, né, para poder fazer com que o parto ocorra sem maiores intercorrências. Agora, uma coisa que a gente estava até fora do ar conversando, né, Roberto, é sobre como os maquinários são importantes nesse sentido, né? Para além do cuidado direto aqui paciente-médico, os maquinários precisam estar preparados para receber uma pessoa, uma mulher com deficiência. A gente estava falando sobre a dificuldade, às vezes, de uma mulher com deficiência fazer um exame de mamografia. Exato. Como a senhora vê, como você vê essa preocupação das empresas em mudar essa visão, fazer equipamentos mais adaptados e como é o acesso a isso? É um acesso que tem muita burocracia, maquinários caros? Sim, são maquinários caros. Muitas vezes a gente tem uma ou duas opções. Uma ou duas opções a gente não tem ainda uma variedade grande de marcas, por exemplo, dessas marcas ginecológicas que eu disse. Então, a gente encontra muito disso em feiras, né, que vão expor alguns desses produtos. Muitas vezes a gente tem acesso e conhecimento pela internet. Então, ainda falta a gente ter uma ampla divulgação daquilo que seria o ideal para o paciente, né? A gente tem aí exposições, por exemplo, de decoração e arquitetura, em que a gente vai ver os ambientes que a gente pode decorar nossas casas e tudo mais. E aí a gente tem 70 ambientes, 80 ambientes de como você pode decorar a sua casa. Muitas vezes você não tem nenhum ambiente que vai cuidar da acessibilidade, ou às vezes você tem um ou dois no máximo. Infelizmente ainda é algo que não está muito no nosso dia a dia. Nós que vivemos isso, a gente vive numa bolha. Se a gente sai dessa bolha, a gente sabe que a gente não tem contato com isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, em possibilidades de usar uma cadeira de rodas na praia, que isso é algo que a gente tem dispositivos para isso, quem que tem esse conhecimento? Quem vai usar? Então, não é um conhecimento geral, que seria muito importante se fosse. Seria excelente, porque a partir do momento que você tem essa conscientização geral, os donos de empresas passariam a, talvez, investir mais nesse tipo de soluções do dia a dia. A população está envelhecendo e isso vai ser uma preocupação para nós, assim, cada vez mais frequente. Doutora, o nosso papo está muito bom e a gente agradece você pela presença. Nós que agradecemos da ACD poder falar sobre assuntos importantes para a saúde da mulher e agradecer a acolhida. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, o nosso Diversidade de hoje está terminando, mas você pode continuar acompanhando o nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por ficar conosco e até o nosso próximo programa. E siga também a gente na nossa página do Instagram, @Câmara São Paulo, para continuar bem informado. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.